Tá, boa noite. E assim estamos em direto, a partir da nossa página oficial de Venâncio Molhano no Facebook. Estamos a iniciar com algum atraso. Como toda a gente sabe, estou neste momento numa situação de peregrino, não é? Vou passando de refúgio em refúgio, pela minha situação de risco, a minha segurança pessoal, e penso que toda a gente deve compreender isso. Então, por essa mesma condição, às vezes não conseguimos ter a tempo tudo a funcionar devidamente. Bom, penso que já temos algumas pessoas aí online. Já temos aí pessoas online. Ok, mas vamos começar a nossa live de hoje. O que é que nós temos hoje para falar? Bom, primeiro queria agradecer ao povo moçambicano mais uma vez, agradecer aos jovens, aos nossos pais, nossas mães, que se empenharam nesta segunda etapa da nossa manifestação nacional. E hoje, que é o primeiro dia da segunda etapa. Portanto, nós tivemos a primeira etapa, que foi dia 21, foi apenas um único dia de greve nacional, e também depois tivemos uma parte complementar, que era a ver com a manifestação de repúdio relativamente ao assassinato do Dr. Elvino Dias e do Dr. Paulo Guambe. Essa foi a primeira etapa, passou, que foi de fato interessante, e agora estamos na segunda etapa, que são 2 dias, dia 24 hoje, que iniciou, e dia 25 amanhã. Hoje, dia 24, vimos coisas inéditas, vimos em praticamente todas as cidades, portanto, eleitores, o pessoal manifestar-se na rua, pacificamente, graças a Deus. Hoje vamos falar de alguns detalhes sobre isso, e amanhã vamos ter o segundo dia da segunda etapa. Como eu disse, nós vamos ter 4 etapas. Na primeira foi um dia, a segunda etapa foram 2 dias, depois vamos ficar ainda 2 etapas, que vamos anunciar como é que essas etapas vão ser. E como eu disse, foram 25 balas, então vão ser também 25 dias de terror para os assassinos do Dr. Elvino Dias e também do Paulo Guambe. Foram 25 balas, vão ser também 25 dias de terror para os terroristas deste país. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para os mandantes deste assassinato. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para aqueles que adulteraram a verdade eleitoral, que adulteraram a vontade do povo. Antes de nós avançarmos com detalhes sobre a manifestação em si, vamos falar do outro evento que aconteceu hoje. A CNE, Comissão Nacional de Eleições, anunciou hoje os tais chamados resultados nacionais, ou resultados da centralização nacional. Houve várias irregularidades. Primeiro, a maneira como foi convocada a tal assembleia antes do anúncio dos resultados. Um dia antes, faz-se aquilo que chama-se da Assembleia Nacional de Centralização, ou Assembleia de Centralização Nacional, dependendo do termo de quem estiver mais, digamos, simpático com o termo. Essa Assembleia, segundo a lei eleitoral, ela, em princípio, o plenário da Comissão Nacional de Eleições, ela está no mesmo espaço com os mandatários dos partidos concorrentes. O que a lei diz é que a Comissão Nacional de Eleições tem que disponibilizar os editais que sustentam os números que a Comissão Nacional de Eleições apresenta. Portanto, os editais do apuramento intermédio que sustentam esses números. Infelizmente, mais uma vez, passado 30 anos, que é a mesma coisa que eles fazem, todos os ciclos eleitorais, a CNE não apresentou nenhum edital,
a CNN, por isso simplesmente, fez uma projeção numa tela, em PowerPoint, de uma tabela, a dizer quanto é que o Podemos teve, quanto é que a Renamo teve, quanto é que a MDM teve, quanto é que a Frelimo teve. Editais que são bons, não apresentou. Mais uma vez, eu no ciclo passado, em 2019, eu era mandatário nacional, acompanhei isso, portanto é um processo que eu conheço muito bem, que inclusivamente apresentei um recurso ao Conselho Constitucional, que era para anular essa sessão da Assembleia de Centralização Nacional por causa dos erros cometidos durante 30 anos, que são os mesmos. Portanto, é copy-paste, sempre a mesma coisa. Portanto, houve essa etapa. Depois, agora tivemos o anúncio dos resultados pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, o reverendo Carlos Messinho. A coisa mais notável, que penso que até está a viralizar aí, para nós vermos o quão é que as pessoas são desavergonhadas, o quão é que as pessoas apresentam-se com a cara deslavada, sem vergonha, o quanto é que as pessoas têm crimes vocabulários, sabe? Há crime de matar alguém, há crime de roubar, mas há crime de palavras e há crimes de falta de vergonha. Então o presidente da Comissão Nacional de Eleições é um criminoso por falta de vergonha extrema. Então ele chega a dizer que reconhece as irregularidades cometidas. Portanto, uma das irregularidades mais básicas que foi falado até nas redes sociais, não por partidos, até por pessoas singulares, a disparidade, por exemplo, entre o número de votantes para a Assembleia da República e a Assembleia e também para a Presidência da República. Temos casos em que a disparidade num círculo eleitoral é superior a 10 mil, 15 mil. Como é que é possível, num círculo eleitoral, 15 mil pessoas que há mais em relação a uma Assembleia que está a acontecer, a uma eleição que está a acontecer ao mesmo tempo? Deixa-me explicar isto de maneira diferente. As pessoas têm dois boletins. Tem um boletim para a Assembleia da República e tem um boletim para a Presidência da República. E tem que votar no mesmo instante para os dois processos, em urnas diferentes. Há, numa Assembleia de voto com 800 pessoas que votaram. Dessas 800 pessoas, 700 votaram na Assembleia da República, mas 500 votaram para o Presidente da República. Como é que é possível? Então o que é que está a acontecer com essas pessoas? Estão baralhadas, não sabem o que estão a fazer? Então este é um dos erros básicos que aconteceu e que o reverendo Carlos Messinho reconhece que haviam dessas disparidades, mas diz que por causa da pressão em apresentar resultados não foi possível fazer a correção. Quer dizer, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições reconhece que está a apresentar resultados fraudulentos, está a apresentar resultados falsos, está a apresentar resultados irregulares, está a apresentar resultados com erros graves e crassos, mas mesmo assim diz que se sentiu forçado a apresentar por causa do prazo e que nada se podia fazer. Que falta de vergonha, que cara deslavada, para um homem de Deus, alguém que representa a palavra de Deus, que a palavra de Deus, há livros da Bíblia que dizem, há versões da Bíblia que dizem que Deus é amor, sim, há outros que dizem que Deus é verdade. Aliás, Jesus Cristo se definia assim, que dizia que ele era o caminho, ele era a verdade. Então, se Jesus é a verdade, se Deus é a verdade, então como é que um servo do Senhor vai em público pregar a mentira, o erro, a falsidade, o adultério? Este é que é o grande problema que nós temos, não é? Este é que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, as pessoas que deviam ter a moral para nos orientar, para nos disciplinar, são os primeiros discípulos do Satanás para desvirtuar a própria verdade. Então este aqui é o primeiro ponto. Logo, foi muito bom que nós começamos com as nossas manifestações antes, porque havia muita gente a dizer que tínhamos que esperar os resultados por aí fora, mas o problema é que já tínhamos resultados. Já tínhamos os resultados do apuramento intermédio, que foi uma vergonha total. Foi uma vergonha total, que não vale a pena estar a voltar a falar sobre isso.
Então nós começamos a nossa manifestação, sabíamos que o bispo, mais do que a pregar a verdade, a pregar a palavra sagrada, iria vir pregar a palavra maléfica, a palavra satânica. Já sabíamos disso. É por isso mesmo que começamos as nossas manifestações. Porque durante 30 anos, o erro, o engano, sempre foi a mesma coisa. Todos os ciclos eleitorais, a questão que sempre se dizia é que temos que esperar os resultados, temos que esperar os órgãos eleitorais, temos que esperar os órgãos competentes, quando estes mesmos órgãos competentes são os principais atores da mentira, da fraude, da manipulação, da burla e da fraude. Então, como é que nós vamos confiar em órgãos eleitorais que eles por si só já estão adulterados? E o adultério, a falsidade, começou exatamente a partir do recenseamento eleitoral. Então, aqui nós temos estes resultados apresentados por Dom Carlos Medicine, que dá a Venâncio Mondlane cerca de 20%, dá o candidato da Frelimo cerca de 70%, que é realmente uma loucura, um absurdo total, né? Então tínhamos que falar sobre isto, e é uma coisa curiosa, é que aquele que diz que teve 70% de votos, primeiro tinha que sair fingido do centro de conferências porque não podia ser visto. Não tem nem sequer a coragem de aparecer com a sua cara em público. Nem festeja com o público, vai festejar em lugares fechados e escondidinhos. Vai festejar com 100 pessoas do seu próprio partido e todos num festejo que mais parece um ato fúnebre do que propriamente uma festa. A maior parte das pessoas com quem ele devia estar a festejar estão nas ruas a reivindicar, a dizer que ele não ganhou e que ninguém votou nele. Quer dizer, essa grande ironia, não é? E as pessoas têm coragem de ainda assumir que venceu e assumir que tem todos os motivos para festejar. Né? Então isto aqui é a grande hipocrisia, este mundo que está tão podre, está tão adulterado, está tão num abismo total em termos de valores. E são as mesmas pessoas que são vistas ainda há pouco tempo numa igreja de joelhos, com as mãos voltadas aqui para cima, como se tivessem em grande envolvimento espiritual com Deus. Como é que é possível envolvimento espiritual com Deus? Alguém que assume que é vitória aquilo que ele sabe que é uma mentira, que é uma fraude. Que eles têm consciência disso. Eles têm plena consciência de que a Frelimo perdeu as eleições. Têm plena consciência de que o candidato da Frelimo foi pura e simplesmente esmagado, foi trucidado. Né? Então, meus amigos, isto aqui é o mundo que nós temos hoje. Um mundo podre, um mundo adulterado, um mundo de falsidade, um mundo de mentiras, um mundo desavergonhado, e ainda aparecerem com a cara deslavada de que são vencedores. Que grande vergonha. Que grande vergonha. Então, em relação a isso, queria dizer aqui de uma forma simples e direta que nós rejeitamos de forma liminar, de forma taxativa, veemente, estes resultados apresentados pelo Dom Carlos Medicine. São resultados tremenda e absurdamente falsos, adulterados, mentirosos, fraudulentos, burladores. Não são resultados que refletem a vontade do povo. O povo é aquele que hoje no país todo esteve a manifestar. Aquele que é o povo. Não são 20 pessoas, 30 pessoas que estavam num escondidinho fechado, né, a celebrar a mentira, a celebrar o adultério, a celebrar a fraude, a burla e a falta de vergonha. Então, nós rejeitamos de forma linear, taxativa e absoluta os resultados apresentados por Dom Carlos Medicine, o agente satânico que vem em representação da CNN. Portanto, nós rejeitamos por absoluto estes resultados. É isto que nós queremos deixar muito bem claro para o nosso povo. São resultados totalmente falsos, são resultados por rejeitar, e agradecemos ao nosso povo que continua a cantar, que continua a dizer que a Frelimo não vai governar, né? E que nós não votamos nesse candidato da Frelimo. As pessoas estão a cantar essas músicas, estão a cantar em todo o país. Então, isto também queria deixar muito bem claro.
Segundo, para além de rejeitarmos estes resultados, nós queríamos felicitar a população moçambicana. Primeiro, os empresários que consentiram sacrifícios em fechar os seus estabelecimentos, aos funcionários públicos que perderam um dia de trabalho, aos empresários em nome individual ou em conta própria também, que perderam um dia de trabalho, a população no geral, os alunos que não foram à escola e tantos outros que têm responsabilidades que perderam um dia do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida, para, pura e simplesmente, manifestar o seu repúdio ao mundo de mentiras que nós queremos que seja o mundo de verdade. Há um mundo de falsidades que nós queremos que seja um mundo de verdade e de realidade. Um agradecimento muito especial a todos estes por estar a consentir esses esforços, esses sacrifícios. Mas sempre que nós queremos transformar uma sociedade, sempre que nós quisermos progresso numa sociedade, isso vai representar sacrifícios consentidos. Tal e qual também os nossos pais tiveram sacrifícios consentidos na altura da luta da libertação nacional. Ficavam semanas sem comer, semanas sem beber. Também tivemos os nossos pais que consentiram sacrifícios na luta para a democracia em Moçambique. Ficavam sem comer, sem trabalhar, sem se alimentar, doentes, sem assistência médica, mas aguentaram e hoje nós temos muitos frutos dessa luta. Hoje temos uma nova luta. É esta luta que nós queremos fazer, que é para Moçambique que seja verdadeiramente um Estado de Direito democrático. Um Moçambique livre, um Moçambique, digamos, próspero para os moçambicanos. Um Moçambique de liberdade de expressão, um Moçambique de liberdade de imprensa, um Moçambique com uma boa qualidade de vida para os moçambicanos, com bons serviços de saúde, com uma boa qualidade de educação. Um Moçambique em que as pessoas podem ter oportunidades de fazer os seus empreendimentos, de fazer os seus negócios, de abrir os seus businesses, ganharem o seu dinheiro, terem os seus empregos, alimentar as suas famílias, crescerem em segurança, em tranquilidade. Um país, digamos assim, que traga verdadeiramente felicidade para os moçambicanos. E esse país é possível. É o país que a gente está a defender para os moçambicanos, que infelizmente o regime que está há 50 anos não quer esse país para os moçambicanos. O regime que está neste país a governar há 50 anos não quer acabar com os raptos, não quer acabar com os sequestros, quer que as pessoas continuem na insegurança, quer que as pessoas continuem chantageadas, quer que as famílias se desmembrem, querem que muitos dos empresários continuem fora do país, em Luxemburgo, em Portugal, em Dubai, na Alemanha, querem espalhar as famílias, querem destruir negócios construídos, alguns durante décadas, outros ainda, negócios que têm quase um século. Estão a destruir famílias, estão a destruir a economia. Né? Então, este país, este governo não quer isso. Este governo quer continuar a maltratar a nossa população. Este governo quer continuar que a nossa população esteja na miséria. Este governo quer continuar que os nossos jovens estejam ainda cada vez mais desesperados com falta de emprego. Este governo quer que a gente continue com falta de infraestruturas públicas, sem estradas, sem pontes, sem agroindústria, sem agronegócios, sem turismo, sem desenvolvimento, sem progresso. Então, querem que a gente continue nesse estágio. Querem que o país continue, digamos, no fundo do poço em todos os aspectos do seu bem-estar. Então, meus irmãos, é este povo que disse que não. Queremos quebrar esse ciclo. E o povo não votou na Frelimo, não votou no candidato a Frelimo. E hoje o Frelimo continua usando a força para se manter no poder. Como se diz, é aquele homem que a esposa diz que já não quer mais estar com ele, quer se divorciar, e o homem força, bate e diz que você vai continuar comigo querendo ou não. É o que a Frelimo está a fazer hoje. Então usa a força, usa as forças de defesa e segurança. Hoje as pessoas estão a se manifestar pacificamente, estão a disparar balas verdadeiras para o povo, estão a matar pessoas, estão a matar moçambicanos, forças de defesa e segurança mandatados pelos seus chefes,
O povo não está a criar nenhum distúrbio, o povo não está a criar nenhum problema, está a manifestar-se. É um direito básico de qualquer cidadão, de qualquer nação. Carta Africana dos Direitos dos Povos, todas as cartas internacionais, todos os protocolos que nós assinamos internacionalmente relativos a direitos humanos, a manifestação é um direito fundamental, é um direito, digamos, básico para quem diz que é cidadão de uma nação. Portanto, ninguém pode ser molestado, ninguém pode ser agredido, ninguém pode ser preso e muito menos tirar a vida de alguém porque apenas manifestou um desejo, manifestou um repúdio perante alguém que está-lhe a mentir, que está a violar os seus direitos. Portanto, é um grande crime que está sendo cometido agora pelas Forças de Defesa e Segurança. Que isto fique registado, está sendo feito vários vídeos, está sendo feito fotografias, tudo isto vai ser compilado porque estes crimes contra a humanidade vão ter que ser responsabilizados os mandantes destes crimes. E uma coisa é verdade, do mesmo jeito que não acreditavam que o povo podia se mobilizar hoje para dizer não, também devem não estar a acreditar no que estou a dizer, que estamos a recolher provas que há de haver pessoas que se vão responsabilizar por estes crimes que estão a cometer agora. São crimes contra a humanidade. Existem instituições internacionais que vão julgar essas pessoas. As pessoas estão a dar ordens para disparar contra o povo balas verdadeiras. Essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas. Todos os registros estão sendo feitos. Do mesmo modo, no Tribunal de Haia, no Tribunal Penal Internacional, muitos que foram parar lá eram dirigentes, eram chefes, eram presidentes. Na altura que eram presidentes, diziam que ninguém lhes tocava, que estava tudo muito bem. Cometeram todos os crimes que fizeram. Hoje, muitos deles estão no Tribunal de Haia, estão a ser condenados. Outros estão desesperados a chorar e até dizer e a pedir a Deus que mal é que fizeram na vida. Portanto, vocês, líderes, comandantes da polícia da intervenção rápida, polícia anti-motim, ou seja, os comandantes distritais, comandantes provinciais, tudo está sendo registrado. Há de haver pedido de responsabilização a todos vocês que estão a cometer estes crimes contra a população. Balas verdadeiras para a população é um crime. A manifestação de direito básico. E mais, quando a população é roubada, atenção, temos que definir duas coisas. Uma coisa é uma manifestação, outra coisa é desobediência civil. A Constituição da República diz que todo cidadão tem o direito de resistir ou de não obedecer, isto é, desobedecer a ordens ilegais. A desobediência civil é um direito fundamental. Portanto, nós desobedecermos a uma certa ordem, porque essa ordem é contra a Constituição, é contra os direitos fundamentais dos cidadãos, e isso já é, por si só, um direito. Eu tenho o direito de desobedecer. Quando a instrução, a ordem que vem é ilegal, eu tenho o direito. A Constituição me protege. Portanto, a população neste momento está a desobedecer. Por quê? Porque estamos perante uma ordem, uma instrução ilegal. Estamos perante resultados falsos. Estamos perante uma burla, confirmada hoje até pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, que admite esses erros graves, mas diz que não os podia corrigir. Portanto, graças a Deus, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições veio em público confessar que os resultados são fraudulentos, que os resultados são falsos, que os resultados estão adulterados. Ele próprio reconhece que é uma burla, que é uma falsidade. Então, o povo tem um direito perante uma burla de desobedecer. O povo tem um direito perante uma fraude de desobedecer. O povo tem um direito perante uma violação dos seus direitos de desobedecer. Então, estamos a falar da desobediência civil. E a desobediência civil, você não pode pedir autorização a ninguém. Porque você, como é que você vai pedir autorização àquele que está a violar os seus próprios direitos? É uma contradição. É aquilo que em filosofia chama de crise existencial. Quer dizer, não é possível pedir-se autorização para se fazer uma marcha para reclamar a violação dos seus próprios direitos. Não é possível. Então a Constituição, sabendo disso, já diz que o povo, que as pessoas têm o direito de resistir a uma ordem legal. Então a desobediência civil é um direito. E é o que o povo está fazendo. O povo está nas ruas, está com os seus cartazes, está levantando,
está a manifestar o seu repúdio. Está manifestando o seu repúdio. Agora estão a balear as pessoas, estão a matar as pessoas. Não vamos parar por causa disso. Sabemos que isto tem um preço. Sabemos que tem um preço. Né? Na altura, antes da guerra da libertação nacional avançar, houve um massacre de Moeda. Foi o povo inocente que, digamos, o exército português disparou balas verdadeiras e matou o nosso povo quando queria reivindicar a sua autodeterminação. A mesma coisa que a Frelimo está a fazer hoje. Portanto, a Frelimo hoje está a mostrar que é uma cópia integral do poder colonial opressivo que aconteceu na década de 60. Aquilo que vem escrito nos nossos livros de história, de que houve heróis nossos, houve mártires nossos, que tentaram reivindicar a independência, foram mortos. Hoje a Frelimo está a fazer a reprodução dessa história, está a fazer a reprodução do opressor. As pessoas estão a reivindicar que os votos são, que os resultados são falsos. As pessoas estão a reivindicar que não querem mais raptos, que não querem mais sequestros, que não querem mais gás lacrimogéneo, que não querem mais balas verdadeiras. A Frelimo responde com outras balas verdadeiras. A Frelimo responde oprimindo. Ainda aconteceu uma coisa hoje dramática, né? Acho que foi em Moamba. Por causa de usar balas verdadeiras, dispararam até para um próprio colega. Ou hoje houve um polícia ferido com bala verdadeira dos próprios colegas. Quer dizer, está a ver? A ironia do destino. Então é isto que está a acontecer. Estão a matar pessoas. Mataram pessoas na Zambésia, mataram pessoas em Nampula, mataram pessoas em Chimoio. Mas não vamos desistir por causa disso. Estamos a tombar. Tombou Elvino Dias, tombou o Paulo Guambe. São os nossos heróis. São os heróis dessa nova era, desta nova fase histórica, em que esta geração quer se libertar do regime da Frelimo. Tal e qual a Frelimo se libertou do regime colonial. Agora chegou a altura de nós nos libertarmos do regime opressivo da Frelimo. E a Frelimo está a usar o quê? Balas, está a usar o quê? Força. Vocês das Forças de Defesa e Segurança, eu já tinha vos dito, baixar as vossas armas. Baixar as vossas armas. Não aceitem obedecer essas ordens que vêm desses comandantes que estão corrompidos com a Frelimo, que estão a receber dinheiro da Frelimo para vos mandar matar o vosso próprio povo, matar os vossos próprios irmãos. Não obedeçam essas orientações. São orientações ilegais, são orientações criminosas. Esses comandantes estão a mandar fazer, são criminosos. E agora temos uma situação como aconteceu em Portugal no 25 de Abril. Quem fez o golpe de Estado em Portugal no 25 de Abril? Quem que pôs ordem? Portugal estava de rastos. Portugal estava de rastos na economia. O país estava mal, uma ditadura e tudo. Foram jovens, não foram generais. Os generais estavam todos corrompidos. Foram capitães. Então vocês das Forças de Defesa e Segurança, jovens das Forças de Defesa e Segurança, vocês são chamados à responsabilidade agora. É a altura esta de vocês tomarem conta do vosso país. Ponham ordem nisto. Estes generais todos, estes comandantes todos, estão comprometidos com o crime da Frelimo. Estão comprometidos com o crime deste regime. E continuam a querer matar o seu próprio povo. Vocês não devem admitir isso. Então, vocês ponham ordem nisto. Capitães das Forças de Defesa e Segurança, prendam essa gente. Tem todo o direito de fazer isso. Prendam essa gente. Prendam esses comandantes que estão a fazer isso. Prendam essa gente. Vocês têm toda a capacidade de o fazer. Não aceitem obedecer a ordens ilegais. Baixem as armas. Essas ordens são ordens criminosas. A disparar para um povo indefeso, desarmado. Só se dispara para alguém se a pessoa oferecer algum risco também de tirar a vida de alguém. São pessoas que não têm armas. Só estão com cartazes. Estão a cantar. Como é que se baleiam pessoas dessas? Como é que disparam para essas pessoas? E agora querem que a gente pare com as manifestações? Claro que não vamos parar. Agora vamos intensificar ainda cada vez mais. Portanto, amanhã, meus irmãos, povo moçambicano, continuamos com as nossas reivindicações. E amanhã vamos intensificar ainda cada vez mais. Os bairros que não saíram hoje, sair todos os bairros para a rua. Vamos todos manifestar. Agora temos mais de uma razão. Balearam nossos irmãos. Vamos manifestar. Vamos sair com os nossos cartazes. Vamos para a rua. Todas as ruas, todos os bairros, todos os distritos, todas as capitais provinciais. Vamos sair para a rua. Vamos manifestar. Vamos manifestar. E o lema continua o mesmo. Manifestações contra raptos,
contra sequestros, contra o gás lacrimogêneo, contra balas verdadeiras contra o nosso povo. Continuamos com o mesmo lema nesta segunda etapa. Vamos amanhã também completar a nossa segunda etapa. Vamos ver se no sábado nós paramos para dar uma pausa, para depois anunciarmos a terceira etapa. Caso o governo da Frelimo não queira ceder à verdade, não queira reconhecer que está a cometer crimes contra o povo, que roubou o povo, não querer reconhecer que deve fazer a vontade do povo. Tenho recebido agora mensagens a dizer que temos que dialogar. Dialogar é bom, nós estamos abertos a dialogar. É por isso que quando nós tivemos os resultados verdadeiros, eu disse que tinha constituído uma comissão, que era a Comissão de Transição Governativa, que era essa comissão, que era para falar com o regime do Partido Frelimo, que era para nós começarmos a ver como é que íamos fazer a transição do poder, de forma pacífica, não agora como está a acontecer. Portanto, nós fomos os primeiros a mostrar que estamos disponíveis ao diálogo, estamos disponíveis a sentar numa mesa de negociações. Mas o que é que nós queremos nesse diálogo? Nós temos linhas vermelhas nesse diálogo. Uma das questões que nós queremos, a questão fundamental, nós queremos a reposição da vontade popular. Nós estamos a fazer consentir todo tipo de sacrifícios por causa do nosso povo que está a sofrer, por causa do nosso povo que está a clamar que foi roubado, por causa do nosso povo que está a clamar a dizer que nós não votamos nesse partido, não votamos nesse candidato. Então estamos a consentir todo tipo de sacrifícios exatamente por causa desta vontade. Não vai ser agora que vamos trair a vontade popular. Então o que nós queremos? Queremos que a vontade do povo, o voto que o povo depositou, seja respeitado. E desafiamos a Comissão Nacional de Eleições. Até as missões de observação já tinham dito, a Comissão Nacional de Eleições já apresenta editais. Onde é que estão os editais que serviram como base para o apuramento intermédio? Onde estão os editais que serviram de base para o apuramento nacional? Onde estão os editais? Desafiamos até o próprio partido que diz que ganhou. Aqui está uma boa oportunidade. O próprio partido Frelimo, que apresente esses editais, essas provas de que realmente ganharam. Tem aqui uma grande oportunidade, até para mostrar uma certa transparência e até para mostrar, a certo ponto, uma credibilidade pública, para que o povo de fato veja que não, a Frelimo de fato ganhou. Então, a Frelimo apresente editais da vitória ao povo. Comissão Nacional de Eleições, apresenta editais ao povo. Se não apresenta editais, significa que reconhecem que houve fraude, reconhecem que os resultados não são verdadeiros, reconhecem que os resultados são falsos. Apresentam os editais. Esta é que é a grande questão. Apresentam os editais. Se os editais comprovarem de forma inequívoca que a Frelimo ganhou, nós não temos necessidade de continuar com essas manifestações. Não temos necessidade de continuarmos com essa reivindicação. Vamos aceitar que a Frelimo ganhou, mas apresentem os editais ao povo, apresentem as evidências ao povo. Apresentem. Porque há um candidato, esse vosso candidato diz que quer combater a corrupção. Se quer combater a corrupção, então começa agora com atos de transparência. Apresentem editais. Venha público, dê a cara, dê peito às balas, como se diz, e apresentem editais. Para que todo mundo saiba que a Frelimo ganhou. A Frelimo nunca fez isso. Em 30 anos nunca apresentou editais. No ano passado, nas eleições autárquicas, nós também desafiamos o Partido Frelimo para apresentar editais. Também nunca apresentou editais. Portanto, logo, a Frelimo, nos últimos 30 anos, nunca ganhou eleições. Está-se a manter com base na força, está-se a manter com base no assassinato, está-se a manter com base nas ameaças, está-se a manter com base no suborno. E algumas pessoas diziam, não, Venâncio, vamos passar agora nesta fase, depois já de se ver o próximo ciclo. É assim como é feito desde 1994. Nós estamos a passar 30 anos a se empurrar o assunto com a barriga, como se diz, a cantar músicas para o doido dormir, a usar penas de avestruz para a criança apanhar a sua soneca. Quer dizer, não podemos continuar com esta maneira. São 30 anos. 30 anos, não é brincadeira. 3 décadas a fazer sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Em algum momento temos que dizer que basta. Como diz em Macua, na Nampula, Ana Malala. Chega, basta. Em algum momento temos que parar com isto. Querem diálogo? Nós estamos abertos ao diálogo. Nós não fechamos as portas do diálogo, estamos abertos ao diálogo.
Condição número 1, tem que nos apresentar os editais. Tem que apresentar os editais, tem que apresentar evidências de que ganharam. Para que nós também sintamos e compreendamos que, afinal de contas, podemos estar a fazer uma manifestação sem razão. Podemos estar a reivindicar sem razão. Aí vamos aceitar, vamos nos corrigir e vamos arranjar um entendimento. Estamos interessados, de fato, em ter entendimento. Estamos interessados que não haja paralisação por muito mais tempo. Mas são 30 anos de eleições fraudulentas. Também queria aproveitar agora a dizer a todo o nosso povo moçambicano. Tivemos 2 ou 3 casos registrados de algumas lojas de alguns irmãos nossos que foram vandalizadas. Uma foi uma loja de bebidas, outra foi uma loja de alimentos. Essas imagens passaram, são evidentes. E eu quero pedir encarecidamente a todos os moçambicanos, todos aqueles que acreditam nesta causa. Esta é uma causa nobre. Esta é uma causa de verdade. Esta é uma causa de sinceridade. Esta é uma causa de honestidade. Esta é uma causa de integridade. Então nós não podemos, durante as nossas manifestações, usar outro tipo de valores que não são estes. As causas da verdade, da integridade, da sinceridade, não pode. Nós estamos a dizer que há resultados falsos. Queremos verdade, queremos os resultados verdadeiros. Então não podemos também usar métodos falsos, métodos de vandalismo, métodos agressivos, métodos de violência, métodos que ofendem os direitos dos outros. Estes senhores que têm as suas mercearias, têm as suas lojas, eles também são vítimas. Muitos deles são pessoas que são chantageados pela polícia municipal, são chantageados pelas finanças, são chantageados pelas alfândegas, são pessoas que passam mal, têm famílias, têm pessoas para alimentar. Muitos deles foram pedir empréstimos ao banco. Então eu quero pedir encarecidamente, meu povo, não vandalizemos lojas, estabelecimentos, empresas privadas e públicas também. Não precisamos fazer isso. Nós temos é que manifestarmos pacificamente, com os nossos cartazes, na rua, pacificamente. Agora, o que acontece é que a polícia que está a usar violência, nós já dissemos aqui, a polícia está a usar violência, a polícia que está a matar cidadãos, nós já dissemos, o povo tem o direito legítimo à autodefesa. Então o povo pode se defender, aí eu dou o meu aval, aí eu dou a minha força. Se for para nos defendermos, balas verdadeiras estão-nos a matar, estão a matar nossos filhos, estão a matar nossos vizinhos, estão a matar nossos companheiros. Aí temos o direito de nos defender. Temos o legítimo direito à autodefesa. Então aí o povo pode se defender. Isso sim. Isso sim. Aí a gente tem o direito de defender a nossa própria vida. Né? Essa autodefesa é um direito fundamental. Tá bem. Isso nós temos que fazer. Por isso que eu volto a dizer às forças de defesa e segurança, não obriguem o povo a usar o direito da autodefesa no seu ponto mais extremo. Porque o país pode entrar, de fato, num caos e sem volta nenhuma. Portanto, não vamos chegar a esse ponto. Meus irmãos, era esta comunicação que eu queria dar. Saíram algumas notícias que o Venâncio está fugitivo, não sei o quê. Eu sempre fui claro, aliás, eu fui o primeiro a dizer que eu estava em parte incerto. Sabem que o meu advogado foi alvejado com 25 tiros. O nosso mandatário do partido Podemos também foi morto barbaramente. E como se não bastasse, estão a haver muitas incursões da polícia secreta, da polícia de inteligência, que está a perseguir os nossos delegados provinciais, está a prender os nossos homens. Eu próprio, no dia em que saí para o primeiro dia da nossa manifestação, tinha a casa toda cercada, até tinha pessoas na porta da minha casa, que era para me impedir de eu ir à manifestação, que tive que arranjar formas de como despistá-los de sair. Portanto, acho que todo mundo já compreendeu e já tenho visto os comentários que são feitos, que eu não podia de forma nenhuma não me preservar, né? Estou a preservar, por isso que estou neste momento em parte incerta, no sentido de preservar-me para continuar a fazer a luta. Eu acho que faço melhor a minha luta por este povo estando vivo do que estando morto, não é? Então, é por isso mesmo que eu continuo neste momento em parte incerta, porque quero continuar a lutar pelo meu povo, quero continuar a dar o melhor de mim pelo meu povo.
Portanto, não é segredo absolutamente nenhum que o Partido Frelimo, neste momento, tem os seus esquadrões da morte espalhados à procura, a caçar-me a todo custo para me matar. Eu já disse isso, toda a gente sabe disso, que o Partido Frelimo quer mesmo me matar, quer acabar comigo, e nós tivemos informações classificadas dessa operação que já foi assinada, já foi ordenada para que isso pudesse acontecer. Portanto, acho que vão todos compreender que essas notícias estão a ser agora, não surpreendem absolutamente a ninguém. Então, meus irmãos, era esta informação que eu queria dar. Nós amanhã continuamos com a nossa manifestação. Sexta-feira vamos manifestar. Queria convidar todos os bairros, todos os quarteirões, todos os distritos, todos os postos administrativos, todas as capitais provinciais, para estarmos nas ruas. A nossa manifestação agora é de rua. Eu volto a repetir. Qual é o nosso lema? Manifestação contra raptos, sequestros, gás lacrimogéneo e balas verdadeiras contra o nosso povo. Claro, o denominador comum de tudo qual é que é? Resultados falsos, adulterados do senhor Dom Carlos Massinha. Isso nós sabemos que desde o início é o nosso denominador comum. Portanto, meu povo, era isto que eu queria partilhar convosco. Muita força amanhã, bebam muita água para a gente voltar às ruas logo de manhã, manifestando em todo o país, todos os bairros, todas as localidades, todas as capitais provinciais. Vamos, e o nosso método tem que ser o mesmo. Não vamos indicar nenhum lugar de concentração. Todos os bairros devem ter o seu próprio local de concentração. Para dizer a verdade, a concentração é em todas as ruas deste país, é em todas as avenidas deste país, é em todas as rotundas deste país, é em todos os pontos em que é possível nós podermos marchar, cantar, reivindicar, por aí. Portanto, isto é o método que nós vamos usar, conforme vocês veem, não é efetivo para estarem nas ruas todas deste país. E aqueles que não participaram nestas manifestações, hoje recebi muitas mensagens a dizer que, bom, queríamos ficar de fora, mas nós estamos dentro. Então venham, juntem-se a todos nós. Há vários números de advogados que algumas organizações já colocaram à disposição para quem quiser assistência jurídica. Vamos espalhar esses números para assistência jurídica aos nossos membros. Vamos também nos interajudar. Há irmãos nossos que estão a ser mortos, vamos ajudar para enterrar esses irmãos. Há irmãos que estão feridos, vamos contribuir. São heróis nossos, estão a morrer na causa, estão a tombar em combate, mas o nosso combate continua. Vamos continuar a lutar, vamos continuar, como dizia Elvino Dias, pela verdade, vamos até o fim. Volto a repetir, como dizia o Dr. Elvino Dias, pela verdade, vamos até o fim. É essa a mensagem que eu queria transmitir hoje. E como sempre faço, amanhã, aliás, continuamos, portanto não paramos. Dia da manhã também vai ser muito interessante, para que se reconheça que o povo é que tem um poder. É povo no poder. A soberania reside no povo. A soberania não reside num partido. A soberania não reside na CNE. A soberania não reside no STAI. A soberania não reside no Carlos Mazzini. A soberania não reside na polícia. A soberania não reside num grupinho. A soberania reside no povo. Então é o povo que deve dizer o que é a verdade e o que é a mentira. E o povo já identificou o que é verdade e o que é mentira. Respeitemos a soberania do povo. Respeitemos a vontade do povo. Porque quem quiser se colocar contra a vontade do povo, desafiando a vontade do povo, está a desafiar a Deus. E não há ninguém que se possa manter de pé quando desafia a Deus. Por isso que achei também muito triste ver o reverendo Carlos Mazzini fazer uma oração hoje. Que vergonha. A palavra de Deus diz que aquele que é falso, mentiroso, até a sua própria oração é abominável perante Deus. Quer dizer, o ímpio, o mentiroso, o mafioso, o fraudulento, quando está a orar para Deus é uma abominação. Então, o Carlos Mazzini, o que ele estava a fazer hoje é abominação. Ele estava a orar, mas perante Deus aquilo era abominação.
Abominação, não era oração, aquilo é uma abominação. Então, meus irmãos, meus pais, meus irmãos, todos nós, que Deus abençoe a todos nós, que as asas do Senhor possam cobrir a todos nós, dar um bom descanso, reflexão, e a revolução já chegou. O presidente da Câmara dizia que acho que a hora já chegou. Nós podemos simplificar as palavras do nosso mestre e dizer: a hora já chegou. A hora já chegou. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Um beijo e tchau.